Boas-vindas ao último Link Convida de 2025 e acho que vai ser um programa bem bacana aí, bem diferente. Hoje a gente está com o professor Jânio Lopes. Nós temos alguns amigos em comum e e participamos desses eventos aí. Eu gosto muito dessa questão que ele trata sobre a liderança inovadora, né? Então, primeiro de tudo, muito obrigada pela tua presença, Jane, por você ter aceito esse convite, né? Sei que tua agenda é super atribulada também e tal, tem mil coisas e eu vou te apresentar para a gente começar o nosso programa de hoje, o Link Convida 44. Então vamos lá. Jânio Lopes, ele é especialista em desenvolvimento de pessoas e lideranças e tem muita experiência no setor público. Ele atua lá no Ministério Público do Trabalho, na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, onde ele coordena programas e iniciativas voltadas ao fortalecimento da liderança, da inovação em equipes e cultura Sim, organizacional. E pode é dizer. só. Oi, estão ouvindo? Eu vejo, depois eu cancelo. Ah, então eu achei que estava falhando aqui, porque hoje meu computador está meio estranho. Ah, só vem passar que eu passo excluo. Antiga, daquele processo? Ah, Qual está vazando. processo? Márcia, Ah, você tá muda. Alguém me mutou aí, porque eu estava de boas. Então vamos lá, o que a gente perdeu, Giovana? Me fala aí. Cortou só o finalzinho agora. Ah, só um finalzinho. Tá para terminar aqui. Ele é mestrando, né, em políticas públicas pela Universidade Católica de Brasília, tem formações em coaching, desenvolvimento de grupos, inteligência emocional, design thinking, metodologias de aprendizagem e conduz várias mentorias, palestras, trilhas de desenvolvimento com foco em autoliderança, comunicação e transformação humana. E, Jânio, eu vou te passar a bola de hoje e já vou começar assim, né? Que você traz muito essa ideia, né, do impacto e do legado da liderança nas pessoas. E a partir disso eu gosto de Baixa o chamar volume aqui, do lado porque invisível esse da aqui não liderança. rola. Eu tenho que estar em outro lugar para baixar o volume. É, gente, acho que tem alguém com o microfone ligado. Então, a partir disso, eu gosto de chamar, né, o lado invisível da liderança, né? Aquilo que o líder gera mesmo que ele não perceba às vezes, né? Então, eu queria saber, para a gente começar, o que que compõe esse impacto silencioso, né? Como que um líder pode se tornar mais consciente do efeito que ele gera no cotidiano das suas equipes? Obrigado, Márcia. Obrigado a todos e a todas que estão agora aqui conosco. Vocês me ouvem bem? Só para eu fazer um check do áudio, tá? Sim, Quero aproveitar, apesar de saber que é um espaço dialógico, quero já fazer uns combinados com vocês, da gente poder interagir também pelo chat, né? Eu vou fazer algumas pausas para a gente trocar aqui e aí você pode abrir seu som, falar, perguntar pessoalmente, e em outras, você for, se for surgindo dúvidas, você já vai colocando aí que eu vou acompanhando o chat daqui, tá? Muito boa sua pergunta. Antes de respondê-la, ou começar a respondê-la, eu quero agradecer mais uma vez, agradecer a vocês que estão aqui conosco, agradecer ao convite, Márcia, agradecer ao link e estar encerrando esse período é uma responsabilidade. Espero que a nossa tarde seja muito produtiva, mas sei que isso vai depender também da cooperação de todos nós, né? Porque eu acho que a construção coletiva ela é fundamental. Então, eu não estou aqui no papel de instrutor, estou aqui no papel de facilitador. Aproveitando que você trouxe um pouco do meu trabalho, eu trouxe um slide aqui
e queria apresentar para vocês terem uma noção. Eu acredito que quando a gente compartilha essas boas práticas no serviço público, a gente, de uma forma ou de outra, acaba estimulando também as pessoas, oxigenando as ideias, né? A MVEX é uma empresa, é um projeto que a gente criou no final do ano passado, está fazendo um ano agora, no final de novembro, coincidentemente com o nosso encontro aqui. E aqui eu trouxe algumas fotos do trabalho. Como a Márcia já colocou aí, eu trabalho na Secretaria de Saúde do Distrito Federal nessa área de desenvolvimento de liderança e equipe, e também trabalho no MPU. Eu preferi escolher o termo aqui MPU porque eu tenho atuado, eu trabalho, sou lotado provisoriamente no MPT, né, coordeno o Programa de Desenvolvimento de Liderança daqui do MPT, mas faço, porque minha lotação original é o MPF, então eu faço alguns trabalhos pontuais também no Ministério Público Federal. E aí, esse ecossistema que a gente cria nos órgãos, ele precisa ter três eixos principais. Eu não vou entrar no detalhe, não vou falar das ações em si, senão ia tomar muito tempo nosso, mas é preciso a gente cuidar do eixo servidor, que é quem vai estar aí como a mola mestra desse movimento que pode ser de inovação, que pode ser de liderança, ou tudo isso junto, né? O eixo liderança, que aí eu preciso preparar essa liderança para essa condução do projeto, essa melhor condução, e o eixo inovação, que em alguns momentos eu gosto de chamar de geração de valor público. Então, esses ecossistemas que tratam de desenvolvimento de pessoa no corporativo, eles precisam ter essas três perspectivas. E aí, antes de responder sua pergunta, mas já preparando esse bojo aí para a nossa conversa de hoje, falar do lado invisível da liderança é preciso, antes de mais nada, a gente dizer que liderança e gestão são coisas distintas, né? A gestão, ela tem uma formalidade, ela tem eu costumo dizer nas imersões de liderança, que para você se tornar gestor, uma autoridade tem que empossar você, ou seja, tem que sair no diário oficial. Então, aí eu me tornei gestor porque meu nome saiu no diário oficial, eu sou diretor, sou supervisor, sou coordenador. E a gestão, por vezes, está muito ligada a processos, está muito ligada a resultados, está muito nesse lugar de apontar. Né? Então, você tem que ir para ali, a equipe tem que ir para ali, nós temos que fazer essas entregas. E a liderança, ela é muito maior. Recentemente, eu estava participando de um congresso do Ministério Público Federal que aconteceu no Mato Grosso, e eu trouxe exatamente essas questões. A liderança, a gente não precisa chegar ao trabalho para estar lidando com a nossa liderança. A nossa liderança, ela começa em casa. Começa com os nossos filhos, com a nossa relação com o cônjuge, com o familiar, porque isso é muito intrínseco das pessoas. No passado, nós acreditávamos que a liderança era algo nato. Alguns nasciam assim, e com os componentes, com esse arcabouço da liderança, e outras pessoas nasciam desprovidas disso, né? A chamada teoria do traço, vem da genética. Hoje a gente sabe que não é nada disso, na verdade, preparação, é desenvolvimento, mas a liderança, ela tem esse cunho de invisivelmente, mas poderosamente, ela acende uma luz na vida do outro. E aqui essa é a nossa temática de hoje, né? Que a liderança, ela mesmo de forma velada, ela está sinalizando para outras pessoas talvez um caminho de desenvolvimento, uma saída, um processo de desenvolvimento. E aí, ainda nessa ótica, eu gosto de trazer essa imagem, não sei se vocês perceberam, mas a logo da empresa é uma borboleta feita com quatro asas, que são, na verdade, quatro rostos, né? Ou seja, pessoas. Por quê? Porque pessoas carregam esse legado de transformação.
né? Pessoas, elas entram de um jeito, como aqui do lado esquerdo de quem olha essa imagem, como um casulo, como um protótipo, não sabendo de tudo, talvez com dificuldades, com muitos medos, mas aí dentro de um processo, dentro de uma condução, elas podem ser transformar em algo muito melhor, muito mais agradável, que entrega muito mais resultado, que traz muito mais qualidade de vida, e aí está bem dentro dessa temática. A liderança talvez seja o encorajamento para essas transformações, para essas mudanças. E é, em todo o espaço social, nós precisamos ter esse olhar e esse coração. Eu, no início da minha fala, trouxe essa questão que a liderança, ela antes de nós chegarmos no serviço, antes de nós chegarmos no nosso trabalho, a gente já lida com a liderança desde casa. E aí, para as mães que estão aqui conosco, como é desafiador, às vezes, a gente conduzir os nossos filhos. Quando eles são pequenos, por vezes a gente está dizendo: Ah, meu Deus, como eu estou cansada, tomara que esse menino, essa menina cresça logo, para que eu descanse um pouco mais. E aí a mãe, com o passar do tempo, aquela criança, ou o pai, aquela criança, vira um pré-adolescente, um adolescente, e a mãe achando que depois que ele começasse a andar com as próprias pernas, as coisas iam ficar mais leves e mais tranquilas, e na verdade só muda um pouco esse aspecto das preocupações, né? Que aí chega a um ponto que a gente até começa a se pensar, né? Se avaliar se nós vamos conseguir ensinar alguma coisa para o nosso filho. Será que ele vai continuar no estado casulo ou ele vai passar para esse estado de borboleta? Para isso, a gente precisa de um processo. E eu entendo que uma liderança que já autorrealizou esse processo interno, é uma liderança capaz de influenciar pessoas e nos conduzir com mais leveza, com mais sensibilidade nesse processo de transformação. Eu vejo que do lado esquerdo a gente tem toda uma preparação interna, mas que está escondida, que está oculta. E aqui do nosso lado direito a gente já vê a borboleta linda e maravilhosa, né? Que muito nos agrada no olhar e nesse aspecto visual que ela tem, mas isso precisou de um processo de mudança, de um processo de transformação. Falar disso, né, do invisível, não tem como a gente não ir para a ciência, né, não ir para a biologia. E aí eu trago aqui uma foto, ela, claro, é uma foto artística, não é uma foto real, mas que faz alusão, né, que comunica aqui o DNA humano. Por que que eu trouxe isso? Porque na década de 1990 e 2000, naquela mudança do milênio, a ciência toda se voltou para mapear o genoma humano. E por que isso? Porque acreditava-se que depois que o genoma humano fosse mapeado, nós íamos alcançar ou desenvolver a cura de diversas doenças. E isso aconteceu lá por 2002, 2003. Haviam grupos de cientistas, né, especialistas em genoma, em vários laboratórios pelo mundo, cada um mapeando um pedaço, um trecho do DNA humano, e depois que houve todo esse mapeamento, que todos esses dados foram compilados, se descobriu que a questão não é a informação que o DNA tem, mas o ambiente. E aqui é um ponto importante, esse tema ele está num livro chamado A Biologia da Crença, de um desses pesquisadores, biólogo, professor da Universidade do Havaí por muitos anos, Bruce Lipton. Ele escreveu esse livro porque ele percebeu nesse processo do mapeamento que não bastava o DNA ter a informação, é necessário que essa informação se expresse para que ela se manifeste. E aí eu coloco aqui, abaixo da palavra ambiente, informação e resultado. O DNA ele está carregado de informação, mas o quanto que dessa informação que nós estamos carregando se transforma em resultado, o quanto que isso está transformando vidas, né? Então esse aqui é um ponto importante para vocês terem uma ideia da capacidade do DNA. Eu gosto muito dessa área da biologia, já
trabalhei com pesquisa nessa área há alguns anos atrás, e eu vejo que o quanto que essas questões da biologia apontam para as questões de desenvolvimento, porque quando a gente entende um pouco do desenvolvimento biológico, a gente vai perceber que se coaduna com o desenvolvimento de pessoas. Se eu conseguisse extrair o DNA de cada célula sua e eu esticasse ele e amarrasse ligasse um ao outro, eu conseguiria dar 600 voltas ao redor da Terra. 600 voltas, gente. Vocês podem pesquisar isso. O DNA, ele tem tamanho, o DNA de uma célula, ele tem um tamanho entre 1,80 m a 2 metros. E aí, considerando todas as células que você tem no corpo, né, para tirar esse 1,80 m a 2 metros, a gente vai conseguir dar em torno de 600 voltas ao redor do globo. O que que eu quero dizer com isso? Que a nossa capacidade de informação, ela é muito, muito, mas muito grande mesmo. E entre informação e resultado, a gente tem uma ação invisível da liderança das pessoas. E aí, falando ainda dentro desse contexto, eu trago para você o seguinte: quando a célula está se multiplicando, ou melhor, quando a célula está no processo de fecundação para gerar uma nova vida, as células elas precisam se combinar. Então você tem uma célula zigoto masculina com uma célula zigoto feminina, essas células se combinam para formar um novo ser. Então pensem comigo o seguinte: se o meu DNA fosse um quebra-cabeça, eu forneço, a célula germinativa que eu forneço carrega metade do quebra-cabeça que me compõe. E a célula germinativa que minha esposa fornece carrega a outra metade do quebra-cabeça. Então, junta-se dois quebra-cabeças distintos para criar um novo ser. Mas não é só isso. Isso a gente chama de combinação. Mas, na verdade, antes que essa combinação se complete, há uma recombinação. Esses quebra-cabeças, eles se misturam para poder formar um quebra-cabeça completamente diferente. Então é como se a minha metade ela fosse recombinada com a minha esposa. E aí tem o que a gente chama de uma nova criatura, de um ser completamente novo. Não é aqui, eu trouxe essas figuras do Lego, porque o Link fala de inovação, né? O coração do Link é inovação, e uma das estratégias que a gente tem, tanto para o desenvolvimento de pessoas, quanto para esse desenvolvimento de ideias inovadoras, é usar a ferramenta do Lego. E eu trouxe isso justamente para ser mais pedagógico com vocês. O quanto que a gente carrega do nosso pai, o quanto que a gente carrega da nossa mãe. Quando eu falo aqui da genética, da biologia, eu quero mostrar que isso espelha comportamento, isso espelha padrões, pensamentos. Hoje, se você refletisse aqui nessa palestra, quais são os padrões que você carrega, não especificamente só ou exclusivamente das pessoas que geraram você, dos seus genitores, mas daquelas pessoas que cuidaram de você nesse processo da infância? Talvez uma avó, talvez um avô, talvez um tio, talvez uma madrinha, um padrasto, uma madrasta. O quanto que a gente carrega dessas pessoas? Para que esse DNA na biologia possa fazer essa recombinação, que é uma combinação de uma mistura maior, eu preciso ter um pareamento e uma troca. Olha que coisa legal. Os cromossomos, eles se pareiam e aí eles trocam. Isso será que fala de pessoas? Então, para que eu tenha mudanças, e aí eu já começo a entrar nessa questão do componente invisível, Márcia, da liderança. Para que eu tenha mudança, para que eu tenha transformação, para que eu saia de um estágio embrionário, de um casulo, e comece a expressar mais do potencial que eu tenho escondido, e é tamanho o meu potencial que o meu DNA dá 600 voltas ao redor da Terra,
Eu preciso parear, eu preciso me aproximar, eu preciso me conectar e eu preciso trocar. Como fazer inovação sem pareamento, sem troca? Como fazer transformação sem pareamento e sem troca? Mas o que eu trouxe aqui para vocês, e eu quero que essa informação fique, é que você não é a metade do Lego de um junto com a metade do Lego de outro, meio que formando um Frankenstein. Não. Há uma recombinação. E essa recombinação cria um ser singular. Perceba que a imagem parece Lego, mas não é Lego. Por quê? Eu quero hoje que você entenda que você tem muito dessas pessoas que cuidaram de você no início, mas você não está preso a esse modelo. Você pode superar isso, porque muito do que você aprendeu lá atrás te ajudou a chegar aqui. Algumas coisas te atrapalharam, trouxeram medos, trouxeram inseguranças, trouxeram talvez uma exigência para além do normal, uma exigência que pode te adoecer, que pode adoecer as pessoas que estão ao teu redor. Então, eu quero que você entenda que você é uma combinação, né? Mas é uma combinação singular. Você pode e deve ir além, se transformar. E aí é legal nós termos essa percepção, porque a gente começa a pensar assim: eu gosto do que o meu pai gosta, gosto do que a minha mãe gosta, eu falo do jeito que ela fala, eu me irrito com o que ela também se irrita. Mas e aquelas coisas que são uma bagagem que não fazem sentido para você? E que por vezes, eu disse no início, que a liderança ela começa em casa. Por vezes a gente está impondo essas questões para o outro, para os filhos, para o esposo, para a esposa, para o colega de trabalho. O quanto que isso vai fazer sentido para outra pessoa? Quando eu, como líder, enxergo a minha singularidade, e veja, singularidade não é perfeição, gente. Singularidade é a minha digital, é o que eu sou. E está tudo bem o que eu sou. Dentro desse espaço, quando eu reconheço isso e eu sou capaz de fazer mudança, eu de fato vou ser aquela luz que eu mostrei no segundo, no terceiro slide, que para mim é o que representa a liderança. Porque quando você está num lugar escuro e você não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, basta acender uma luz. Não precisa se falar, não precisa de som, uma luz, ela é capaz de te apontar um caminho. A luz nem sabe que ela é responsável por isso, mas ela faz isso. E aí o lado invisível da liderança, ele está nesse lugar de ser observado. Eu costumo dizer que a gestão precisa de um diário oficial, a gestão precisa de uma autoridade, mas a liderança não. A liderança não é você que se faz líder de alguém. Eu que escolho a sua liderança. As pessoas estão escolhendo a sua liderança todos os dias. Então, tome muito cuidado com a sua singularidade, porque sem que você saiba, você está sendo exemplo para pessoas, pessoas que estão perto e pessoas que estão longe. E aí, dentro desse contexto, eu sou esse conformado, meus padrões, meus juízos. Sabe quando alguém fala assim, não, guarda porque pode ser que acabe o dinheiro amanhã. E aí nós nos transformamos em pessoas que são quase, me perdoem a palavra, eu não quero ser ofensivo, mas mesquinhos por vezes. E às vezes a gente se percebe nisso, mas não consegue se desvencilhar disso, e existe até uma autocrítica quanto a essas questões. Ou às vezes nós somos controladores. Por que esse controle? Eu aprendi esse controle na minha infância. Eu vi a minha mãe controlando, eu vi o meu pai controlando, eu vi a minha avó controlando. E isso me conformou. Eu trago o termo separado, não é um erro de português, ou na verdade é, mas é um erro intencional, para dizer que eu fui formado com uma pressão externa,
com algo que me empacotou, com algo que me amassou, né? Com algo que eh, me deu forma, mas uma pressão que vinha de fora para dentro, uma pressão que eu aprendia. É por isso que nós costumamos falar que as crianças são como uma esponja, elas observam e replicam, elas são conformadas. E aí eu trago os meus padrões, os meus juízos e os meus valores que vem dessas recombinações desse espaço social que me alcançou na infância. Mas o que que é necessário, então, para eu me transformar? Jânio, eu entendi. Em alguma medida, eu sou casulo. Eu não coloquei tudo em jogo. Eu ainda não me transformei. Olha, mudei a palavra. No slide anterior, eu falei conformado. Agora eu trouxe a palavra transformado. Entenda que o conformado ele recebe pressão de fora para dentro e o transformado ele faz pressão de dentro para fora. O que que é necessário para eu germinar? E aí eu queria, para eu não ficar aqui nesse monólogo, vou até abrir aqui o espaço. Eu queria que vocês colocassem no chat o que que uma semente precisa para germinar. Fala para mim. O que que uma semente. Ó, quero dizer para vocês que eu sou um professor muito camarada. Então, eu já vou dar 10 para todo mundo que está aqui, só pela participação, tá? 11 para quem está com a câmera aberta. Isabel, Poliane, a Márcia, a Giovana. Ah, a Maristela tá querendo ganhar 11, viu? Abriu a câmera. Michele, Sulamita, minha amiga, tudo bem? Olha, a Denise disse que a semente precisa de cuidado, de tempo. Ai, que legal. Luz, oxigênio. Gente, tem um monte de agrônomo aí na Justiça Federal do Paraná, é, Márcia? Você Só, viu só só? isso. Pode falar. Não, viu só os agrônomos aí? É, olha só, eu pensava que na Justiça era só gente da Justiça, mas tô vendo que tem muita gente da Botânica aqui, viu? Solo fértil, cuidado. Ninguém colocou algodão, gente, É. mas eu acho que quase todos vocês colocaram feijão no algodão, né? Não é verdade? Ninguém colocou algodão. Ninguém colocou algodão. Nós usamos do nosso conhecimento e solo, adubo, tá? Tudo isso é extremamente necessário para desenvolver uma semente. É verdade. Vocês estão todos certíssimos. Mas como o tema da nossa palestra é esse componente invisível da liderança, que é motor de inovação, eu quero dizer para vocês que o que a semente precisa é quebrar a dormência dela. Há sementes que a gente quebra a dormência com água sanitária. É por isso que o algodão e um pouco de água é suficiente para fazer o feijão germinar, porque ele só precisa quebrar a dormência. E a liderança, ela é esse quebrador de dormência. Nós olhamos as pessoas e nos espelhamos nela e disse, olha, eu posso fazer isso. O fulano está fazendo. O Jânio está se movimentando. E aí aquilo desperta algo em mim, algo que estava adormecido, silenciado. E aquilo começa a se expressar. Isso é o componente invisível da liderança. Então, o que que eu preciso? E aí eu trago mais uma imagem provocativa. Qual é o componente invisível da liderança? Desenvolvimento. Num contexto geral, isso acontece de diversas formas. Como é que você pode se desenvolver a partir da minha liderança? Você pode se desenvolver simplesmente me observando, me admirando, gostando de algum valor que eu carrego.
se conectando com aquilo, pareando aquilo. Olha, ele é uma pessoa justa. Se ele puder te ajudar, ele vai te ajudar, porque ele é uma pessoa conectada com pessoas. Ou então você diz assim: o trabalho que ele entrega é um trabalho, pode até demorar, mas é um trabalho que não precisa ser ajustado. Por quê? Porque quando ele entrega, ele já revisou aquilo, e eu sei que aqui conosco tem essas pessoas que são os exímios revisores, que sempre estão com aquele aspecto de estar faltando alguma coisa. Deixa eu ler de novo. E tem uns que dizem assim: não, 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 eu já não estou enxergando mais nada, deixa eu passar para alguém ler. Então, o desenvolvimento, ele acontece em diversos contextos, em diversos formatos. A pessoa simplesmente pode estar olhando o seu profissionalismo, o seu lado humano, a sua gentileza, a sua conexão, o seu respeito, a sua empatia, e aquilo está trazendo, está provocando mudanças internas, silenciosas. É possível que você já fez isso várias vezes e nem ficou sabendo. Você já desenvolveu pessoa. Mas eu nem fui para o diário oficial. Não sou gestor. Não precisa ser gestor. Você está o tempo todo sendo espelho para se desenvolver. O tempo inteiro. As pessoas estão olhando. E eu, como eu disse há pouco, você não escolhe ser líder. As pessoas escolhem o líder. Se você parar, se eu parasse agora, vamos fazer isso, né? Vamos fazer isso. É, escolhe agora para mim, coloca aqui na observação, no chat, coloca aí um herói que você admira. Pode ser um herói fictício, pode ser um herói, uma pessoa mesmo, viva ou morta. Ah, eu admiro, sei lá, o presidente Abraham Lincoln. Eu admiro o Superman, a Mulher Maravilha. Só tem uma coisa: junto com o nome do herói, você vai colocar um traço e vai me apontar algo que você admira nesse herói. Ah, é a força de vontade, a roupa. Coloca para mim o herói e o algo que você admira. Elisa, muito bom seu herói. Por quê? Coloca aí. Reescreve de novo e coloca propósito. Já colocou, né? Obrigado. Resiliência. Meu Deus, vai botar um monte de coisas. Guga, simplicidade e alegria. Eduardo, o Guga é o Guga do tênis? Vamos lá, vamos ver se a gente fecha 10 heróis aqui. Quero ver se vocês estão rápidos aqui, gente. Mulher Maravilha, determinação, representatividade feminina no universo masculino. Perfeito. O que mais? Tá faltando uns quatro aí. Vamos lá. Vai lá, Poliane, bota aí o herói. Eu fico olhando vocês. Gente, eu gosto da câmera aberta. Eu fico olhando as pessoas o tempo inteiro, entendeu? Eu gosto. Mulher Maravilha. Ó, eu disse 10. Eu disse 10. Ficou? Vai ficar na Mulher Maravilha? Superman, coragem. Perfeito. O que mais? Vamos lá. Mais dois aí, pelo menos. Malala pela coragem. O que mais? É, esse eu não conheço, mas pela resiliência. Não vou nem saber falar esse nome, gente. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. É, você considera que você tem essa característica que você admira no seu herói? Cowboy fora da lei, desapego. Coloca pra mim, sim, sim ou não, sim ou não. Ou S ou N.
Sim, Ivana. Vai. Sim, sim, perfeito. Vamos tentando. Tem uns humildes aqui, né? Na verdade, não é sobre humildade, gente. Olha só. Você precisa de uma referência para poder enxergar e entender o que você está enxergando. Concorda comigo? Você precisa de uma referência. Então, quando você olha o herói e você diz assim: esse valor eu admiro. O que você está dizendo é que você internamente vibra naquela frequência. Você carrega esse valor que o herói carrega. É claro, talvez você não esteja em Hollywood, nem ganhando o salário lá do herói, nem fazendo aqueles voos que o Superman faz, nem tem um avião invisível da Mulher Maravilha, né? Não escreveu um livro, mas você carrega esses valores e é por isso que você se conecta com ele. Então, isso é o lado invisível da liderança. E aí a pessoa acaba virando um referencial para você. Uma pessoa que talvez seja só um personagem, mas vira um referencial, tá? Esse é o lado invisível. Mas quando eu falo de desenvolver, eu preciso entender que o desenvolvimento é como tirar uma capa, tirar o que estava me envolvendo. Faz sentido para vocês isso? Eu ouvi uma vez uma frase muito simples de uma pessoa muito especial e que me marcou muito. É, ele sabe que o símbolo da empresa, do projeto, né, do meu, é a borboleta, e aí ele disse assim: quando a borboleta, ele me disse, né, uma frase, quando a borboleta nasce no casulo, não faz mais sentido ela ficar lá. Que coisa poderosa, gente. Uau, uau. E aí eu vou fazer uma metáfora aqui, a metáfora da janela e a metáfora do espelho. O que que é a metáfora? O que que é a janela? A janela é que no mundo atual, no mundo é, imergido em informações, informações a cada microsegundos, milhares de informações. 5 minutos seu aqui, ó, com seu dedo, você tem tantas informações, boas, ruins, milhares de informações. Nesse mundo de informações, nós estamos sendo convidados o tempo todo para olhar para a janela, para o que está do lado de fora. A vida das pessoas, a vida do colega do trabalho, a vida do chefe, a vida do nosso herói. A gente está sempre olhando para fora. E a gente perde ou nem aprendeu a olhar para o espelho. Porque quando você olha para o espelho, você está olhando para si. Porque quando a borboleta nasce no casulo, é hora de sair. Se a lagarta que entrou no casulo fi- abrisse uma janela no casulo e ficasse o tempo todo olhando para fora, ela não ia entrar no processo de transformação ou não ia se perceber pronta para sair. Então, o que que nós estamos buscando? Fora e que na verdade se encontra dentro. Não existe liderança sem autoliderança. E isso tudo está num campo invisível, mas não subjetivo. Não subjetivo. Então eu preciso tirar as capas que estão me silenciando. E como é que eu faço isso? Eu já estou chegando a uma resposta bem apresentada, né? Eu preciso de uma liderança. E eu trouxe uma imagem aqui que me remete ao ouro, porque eu acho que a liderança ela precisa ser uma liderança mineradora. E eu trago esse nome assim, mineradora. Nunca li na literatura algo a respeito de liderança mineradora. Às vezes a gente precisa quebrar padrões para ser mais pedagógico, para poder marcar vocês com a informação.
Então eu estou sempre nessa intencionalidade. A, o minerador, ele entra num lugar escuro, num lugar abafado. Talvez a maioria de nós aqui, quando olhássemos a entrada da mina e entendêssemos a profundidade dela, nós não toparíamos o desafio de entrar. É um lugar, por vezes, assustador. É um lugar inseguro. É um lugar de riscos. Esse é o lugar da liderança. E lá, por todo lado, a gente vê lama, porque eles ficam derrubando ali, ó, movimentando ali o solo, a areia, as pedras. Aquilo é tudo sujo de lama. Só que o olho do líder minerador, ele é ajustado para enxergar o quê? Olha o slide. Escreve para mim o que que o líder minerador enxerga em meio à escuridão, em meio à lama. O que que ele enxerga? Olha, vocês já estão metafóricos. Ele enxerga o ouro, né? Ele enxerga o ouro. A Poliane colocou ali. Ele enxerga o ouro que está nas pessoas. Então, pensa comigo. Em todo o meu contexto social, as pessoas vão carregar lama, que não serve para nós, que não serve para elas, mas faz parte. E a liderança mineradora, ela tem o olhar refinado para o ouro. Porque se seu olhar está refinado para a lama, você vai sair da mina com o que na mão? Com o óbvio, com lama. E aí, quantas vezes a gente não chega em casa e descarrega só problema? Por quê? Porque passou o dia todo, a semana inteira, o mês inteiro conectado com o quê? Com a lama. Perdeu a oportunidade de se conectar com o ouro. Perdeu a oportunidade de se conectar com o lado bom das pessoas, com aquilo que precisa ser desenvolvido, tá? Então, falando de desenvolvimento, eu preciso de uma liderança que tenha essa pauta, uma liderança mineradora. E a gente já está caminhando para o final, tá? Eu trouxe essa foto da abelha, até em homenagem à minha amiga que está aqui, concentrada, elegantíssima, Michele Sulamita, que é uma das referências aqui, junto com a Márcia, nessa área da inovação. E eu digo que a inovação é algo que sai do coração, gente, que brota da gente. Sabe? É difícil depois que você entra nesse mundo de pessoas, de inovação, você desver esse universo. E sabe, e se apequenar. É muito difícil. Eu sei que muitos de vocês enfrentam muitos desafios. Eu sei por quê, porque eu também enfrento. Mas a gente não consegue voltar atrás. Então, quem põe a mão no arado, olha para frente. A Michelle, há um ano atrás, mais ou menos, né, acho que talvez até um pouco mais de um ano, ela fez uma apresentação toda pautada nas abelhas e a apresentação foi inesquecível. Então, ela não sabe, mas ela me transformou por dentro. Invisivelmente, ela me acessou e disse: Isso faz sentido, é isso. Ela fez um paralelo entre como a abelha vivia em comunidade e como isso está conectado com o nosso social. E aí eu nem vou queimar a, a mestre aqui nesse assunto, está aqui, quase apicultora ela, mas eu trouxe aqui para dizer um negócio bem curioso com vocês. Eu comecei falando de quê? Eu comecei falando da borboleta, os arquétipos que eu trouxe, né? O casulo e a borboleta. Eu trouxe também a questão da semente que germina, né? Mas antes da semente germinar, em torno, mais de 90% das nossas plantações elas têm um componente essencial que não é vegetal e que não é humano, que são as abelhas. As abelhas, nesse ato aqui, ó, isso aqui é a foto de uma abelha que está buscando alimento para a colmeia, que é o néctar. Essa abelhinha,
ela vai se sujar. Acho até que o termo não é elegante, né? Mas eu acho melhor do que contaminar. Ela vai se revestir de pólen dessa flor. E ela visita mais de 1.000 flores por dia. E aí ela vai carregando os gametas e vai fazendo com que esses gametas se encontrem. E esse é um processo de fecundação. Então, uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês é que parem de uma mentalidade de sobrevivente em que a gente quer ser tudo sozinho. Quem quer ser tudo sozinho corre risco de não ser nada. A vida é muito melhor com pessoas. E existem espaços seus, coisas que irão acontecer na sua vida, mudanças radicais, coisas assim inimagináveis, que só podem acontecer com o auxílio do outro. Então, a abelha não é vegetal, mas ela está dentro desse ecossistema, ajudando a transformar esse ecossistema. Então, não é de se falar de gestão de pessoas. Isso não existe. E sim gestão com pessoas. A gente precisa do outro para causar essa conexão e essa colaboração, para poder fecundar tudo o que nós temos de potencial. Agora eu volto à minha fala anterior. Gente, 600 voltas na Terra de DNA. É muita informação. O que você vai fazer com isso? Não deixe isso empacotado e silenciado dentro de você. Expresse todo esse potencial, ou o máximo que você puder, tá? Então a abelha não é vegetal, mas ela está aqui para isso. E aí, dito isto, esse é meu penúltimo slide. O outro é de agradecimento e é um espaço de fala. Não quero ficar aqui só discorrendo. Então, Márcia, eu te devolvo a palavra para você conduzir aí essa etapa de outras perguntas ou abrir para o pessoal o que convenier. Muito obrigada. Nossa, a cabeça faz. A gente fica pensando. Eu adorei isso, né, de saber, de pensar nessa questão, né, do pareamento de seres, né, do pareamento de pessoas e na ambiência, né? Muito interessante isso, né? Leva aqueles conceitos de segurança psicológica e tudo mais. Nossa, você conseguiu amarrar, né, todos os conceitos ali que a gente tem. E tive um insight, assim, né, do teu slide lá do desenvolver, né, que o engajar é envolver para desenvolver, né, talvez, assim, isso, gostei de pensar dessa forma. Eu tenho algumas perguntinhas aqui, tem umas que se repetem, então eu vou resumir, mais ou menos, né, unir as duas. Que as pessoas, quando elas se inscrevem, elas podem fazer, né, perguntas também no formulário. E daí, então, vida real, assim mesmo, tá bom? Aqui, então, basicamente isso, né? Como engajar equipes estagnadas. Aí tem outra, como engajar equipes estagnadas sem formação jurídica e sem muitas possibilidades de reconhecimento, premiação, incentivo, por se tratar da gestão pública. É como é a tua realidade também, né? Então, na tua experiência, como que você dá, assim, aquelas 5 dicas para... Ó, tá parecendo e-book, tá? Negócio de 5 dicas. Essa é a pergunta de milhões Né? e que a resposta está debaixo do nosso nariz e a gente não percebe. E aí eu vou explicar para vocês fazendo uma outra metáfora da biologia. É, pensa, o nosso pulmão tá aqui, ó, dentro da nossa caixa torácica. Acompanhe meu raciocínio. E eles são formados de brônquios e bronquíolos, que são estruturas assim
anatomicamente muito parecidas com um brócolis, aquele galho pequeno do brócolis, né? Eu não sei se você percebe, quando você tira um galho pequeno, ele é igualzinho do galho todo, né? A peça inteira do brócolis. E se você tirar um bem pequeno, ele também vai ser igual e a gente chama isso na inteligência emocional de fractalidade, que é a repetição de padrão. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero que vocês saibam o seguinte: imaginem se eu conseguisse, claro que isso não é uma coisa possível, humanamente possível, mas se eu conseguisse desdobrar o pulmão de uma pessoa para que todas aquelas camadas respiratórias fossem um só lençol, só um cobertor, ok? Então eu pego o pulmão, ele é um empacotamento de alvéolos para poder fazer o processo de respiração, não vou entrar nesse detalhe, mas se eu conseguisse desdobrar ele todo e estender no chão como um lençol. Vocês têm ideia de qual é o tamanho de um pulmão? Que tamanho seria esse lençol? Eu vou dizer para vocês, vocês podem pesquisar, não sei se vão encontrar, que essa é uma informação um pouco mais complexa de se encontrar, mas a 230 metros quadrados. É o tamanho de uma quadra de tênis oficial. Então, um pulmão humano de um adulto, se eu desdobrasse, ele cobre uma quadra de tênis oficial. E a quantidade de sangue que irriga esse pulmão é 180 ml. Então você imagina, se você já acha incrível o pulmão cobrir uma quadra de tênis, imagine você indo para o meio da quadra de tênis com um copo descartável de água, derramar na quadra de tênis e conseguir molhar toda a quadra com água. O que que isso me sugere, Márcia? Parece que eu não vou responder nada, né? Estou abrindo uma outra questão. É porque eu já respondi e eu quero que essa informação fique. Nós somos maiores por dentro do que por fora. A chave para você lidar com pessoas de qualquer cultura, de qualquer instituição, com qualquer salário, com qualquer formação, chama desenvolvimento. Quando as pessoas elas compreendem que elas estão, em alguma medida, se desenvolvendo, elas se conectam ao processo. Então, o adulto, e aí essa é a fundamentação da andragogia, né? Qual é a fundamentação da andragogia? É eu entender que aquilo me beneficia. E aí o nosso engano é que nós achamos que é só uma questão de dinheiro, de recurso. Não, isso é importante. Quando a gente vai estudar os fatores da motivação, a gente vai ver que existem fatores preventivos, que se eu não tiver, eu não tenho como me motivar, que são os fatores que eu diria que estão na base da pirâmide de Maslow. E aí eu estou brincando com as teorias. O que está na base da pirâmide de Maslow? É o que me faz sobreviver. Então, quando eu, em alguma medida, não estou sobrevivendo naquele vínculo empregatício, aquilo não está trazendo a escola do meu filho, a alimentação do meu filho, nem a minha e tudo, então eu estou tirando a base. E aí não há de que se falar de motivação, porque eu tirei a base. Se eu tiro a base, eu não lanço o foguete. Mas se eu boto a base e o foguete está quebrado, ele também não vai. Então, se eu só desse 200 mil reais de salário para alguém, ele ia ficar muito feliz por um período, por um período, por um período, depois ele não estava mais feliz. Aí ele ia achar que ele ia precisar de 1 milhão. E ele não vai. Quando ele enxerga, e aí isso é uma questão muito invisível, né? Olhar para o dinheiro é você estar olhando só para a janela. Quando você olha para o espelho, você vai entender o que que eu preciso desenvolver. E esse não é um processo fácil, tá? E aí fica mais complexo quando a gente fala disso em ambientes corporativos, porque isso é muito mais para a escola, para a formação, né? E aí é muito mais adequado a isso. Mas para mim, meu olhar, e aí eu também não quero aqui me desfazer de qualquer outra coisa que alguém tenha ou percepção. A chave é o desenvolvimento. Muito bem. Puxar as pessoas, né? Entendi.
Vamos ver aqui. Ó, pessoal, pensem aí em perguntas também. A gente já está encaminhando para o final. Aí aqui tem uma pergunta, né, de um gestor também, provavelmente. É um caso prático, pelo jeito. Como enfrentar o retorno de teletrabalho deferido por órgão superior, somado ao fato de que a servidora mudou-se por conta e risco para outro lado do estado. Então, a pessoa teve que voltar de repente, já estava com a vida estruturada, só que o órgão superior mandou retornar. E Retornar. aí? Essas questões, elas são questões muito da gestão, né? Que aí você tem, nesse espaço público, a gente tem o que é visto de uma forma muito negativa, mas na origem não é, que é o espaço burocrático, que é o espaço normativo, é o espaço das regras. O que eu diria isso é um típico caso de uma conversa difícil, que a gente poderia dizer assim, tem gente que tem um coração, sabe? Aquele coração paizão, mãezona, e aí essas conversas difíceis ficam assim emocionalmente mais desafiadoras. Mas é você ser sincero, ser honesto no processo, entendeu? Tem muita coisa que está fora da nossa governabilidade. Algumas coisas a gente consegue alterar, consegue adequar, mas tem coisa que está fora da governabilidade. Aí mesmo, para mim, nesse aspecto, já que tem um normativo definindo isso, a coisa mais acertada a fazer é ter uma conversa empática, né? Da forma mais tranquila e mais suave que for, mas e perguntar, talvez no final, assim, como eu posso te ajudar nessa situação? Eu recentemente, aqui na Secretaria de Saúde é um espaço muito conflituoso, né? E aí recentemente eu participei de uma reunião que ia remover uma pessoa ex officio, porque ela estava dando problema e ela já estava respondendo 3 processos sigilosos por conta disso. E aí a gestão maior resolveu fazer uma movimentação para tirar ela do conflito, nesse caso. Só que ela não queria. Tem gente que quer morrer na trincheira, entendeu? Assim, eu prefiro morrer e me vingar do que sobreviver. Tem gente que tá assim, kamikaze. E aí, quando ela viu que não tinha mais opção, tudo estava esgotado, ela não adiantava mais ela fazer assim, vou me esforçar, que ela falou isso o tempo inteiro, para poder lidar com essa situação melhor. Não tinha mais essa opção. Aí ela disse assim: então me dê até dia 10 para eu organizar a minha vida, e aí eu vou no dia 10. Então, sabe, é essa conversa difícil, mas é aquela conversa: como é que eu posso te ajudar nesse caos, né? Nessa dificuldade. Está sempre nesse lugar. Porque não perde a conexão da liderança com o liderado. O que mais? Então, do formulário lá, tinha acabado. Acabaram as questões, tinham comentários mesmo, né, de compreensão da mentalidade transformadora e tudo mais. A Michelle aqui manda, né, o líder precisa estar disposto, acima de tudo, a ouvir, é isso, né, nem sempre ele tem a solução que a outra pessoa espera, né, como você falou, tem normas, tem que cumprir, mas a conversa tem que ter. Mais comentários, pessoal? Olha, professor, quando as pessoas não estão perguntando, ele já fica 50% preocupado. É, Ou né? foi muito complexo e ninguém entendeu nada, que não está dando nem para perguntar, ou esclareceu tudo. Eu acho que você fez a gente pensar muito, né, nisso, e refletir nesse papel estratégico aí da liderança, né, na gestão das pessoas, principalmente no serviço público, né, esse papel do cuidado, do desenvolvimento, né, a responsabilidade do gestor nisso tudo, né, nesse papel aí de engajar, porque ao mesmo tempo o líder ou o gestor ele tem que ter o gestor líder, né? Ele precisa alcançar resultados, né? Esses resultados têm que ser ótimos, né? Tem que cumprir as metas todas,
tem que ser alinhado à missão institucional, mas tem que pensar primeiro nas pessoas, né? Eu gosto muito que você fala, né? Sempre você traz muito isso da liderança centrada, né, no ser humano. Então, esse eu acho que para mim é o ponto principal mesmo, né? Para além das metas. Eu adorei a frase de que quando a borboleta nasce no casulo, ela já não faz mais sentido ficar ali. E eu acho que no nosso âmbito de justiça federal, a gente vai, né, aprendendo a fazer uma das atribuições, especializando, a gente fica com prática no lugar e parece que você fica enraizado ali. A liderança não quer tirar você dali. Às vezes parece soa como uma ofensa pessoal você querer sair desse lugar. E na Justiça Federal tem tanta coisa para a gente fazer, e às vezes você não cabe mais ali naquele lugar. Você quer trabalhar em outro lugar, você se dedicou tanto, quer fazer outra, de repente até outro concurso, né? Assim, entender também que às vezes a pessoa não está presa ali, aquele lugar, aquele cargo, aquela função. Em determinado momento, às vezes deixar a pessoa aí também é uma coisa boa, assim, se ela não está mais fazendo sentido ali, ela pode fazer sentido em outro lugar, dentro do próprio ambiente ou em outro ambiente, ou em outro concurso e não ser penalizada por tentar sair daquele lugar. Eu achei que é uma coisa para pensar e para o líder, para o gestor pensar também, não trazer, não encarar como uma ofensa, só porque a pessoa não está mais cabendo ali naquele lugarzinho que ela foi colocada, né? Em algum momento. É aprisionar a abelha, né? Imagine se a abelha ficasse na colmeia e de lá não saísse, por qualquer que fosse o motivo. Perderia a colmeia e perderia todo o ecossistema que ela movimenta. Então, a vida são esses ciclos mesmo. É só olhar para os nossos filhos, que a gente tem uma fase que é de 100% de cuidado e de muito cansaço e de muitos desafios. Aí a gente começa a viver uma fase que tem uma relação de interdependência, mas que aumenta muito nossa preocupação, e por vezes a gente olha para os nossos pré-adolescentes, adolescentes e até jovens e diz assim: meu Deus, esse menino não aprendeu nada comigo. E a impressão que você tem é que não vai dar certo. 10, 15 anos depois, a coisa muda, porque a própria vida ela se reorganiza nesses sentidos, entendeu? Então eu sou muito desse olhar. E Márcia, a gente não perde a gestão, é porque está tudo muito junto. Eu separo gestão de liderança para trazer o coração do humano para o processo, sabe? Da gestão com pessoas. E começar a enxergar a liderança, ela não é só minha, ela é o cargo pode, pode estar numa pessoa, mas a liderança nunca vai estar exclusivamente numa pessoa. E quanto mais eu entendo isso, mais leve fica e maior o impacto que a gente tem nesse processo, entendeu? É. Eu gosto muito de falar sobre isso também, né? Da liderança, e talvez seja a liderança invisível um pouco também, que não é a liderança da hierarquia, da burocracia, né? E tem muitos espaços que existe lá o gestor e existe outra ou outras pessoas que exercem uma liderança positiva, né? Sobre os outros, que influenciam. As lideranças inovadoras, por exemplo, né? Não necessariamente está no diretor, está no presidente, né? Tá em outras pessoas que estão sendo catalisadoras, né, de alguma forma desse desenvolvimento, né, dessa transformação de pessoas. Então, eu gosto também de pensar, de fazer um pouco essa separação aí, né, que você faz. Eu desenvolvi um teste para identificar se a pessoa tem inovação dentro dela, sabia? É Gostei, quero ver. simples. Quer fazer agora? Põe o dedo Vamos? debaixo do nariz. Tá respirando? Tem Ah, inovação. é, Só não dá para inovar quem não está mais respirando, gente. gostei, ó. Eu adorei aqui o comentário da Maristela, fiquei bem feliz de ler isso aqui, né? Sem palavras para agradecer, não imaginava que essa abordagem chegaria na instituição, novos tempos. Então, para você ver como ainda o judiciário é visto, né? Como essa caixa hermética, assim. Então, muito, muito bom. Não é só o Poliane, judiciário, viu? não é só. A Poliane também diz, acho que esse é o grande desafio da liderança, equilibrar a gestão de pessoas, parte técnica e burocrática, e a gestão com pessoas, que é a parte humana, perfeito. Em cima da fala da Poliane, se você me permitir, eu gostei muito da palavra que ela trouxe. Equilibrar.
Tem muitas pessoas adoecidas procurando equilíbrio. Equilíbrio é substantivo, equilíbrio me dá uma mentalidade de lugar. Ah, eu preciso de equilíbrio, eu preciso chegar no lugar. Esse lugar não existe, gente. O equilibrar é verbo. Você pensa a pessoa numa corda bamba com aquela haste a não sei quantos metros de altura, se focar na musculatura da perna e dos braços, ele está o tempo todo ajustando para se equilibrar, verbo. Então é um processo contínuo, não é um lugar. Só aproveitando. Muito bom, perfeito. Aqui, Júnior traz, né, que eu gostaria de comentar essa diferença entre desenvolvimento e capacitação das pessoas. Acho que até fazemos boas capacitações, mas não sabemos direito o que é e como se faz desenvolvimento. Essa diferença entre o estoque de saber, professor, e, e a vida real. É muito legal essa fala dele e eu daria um outro encontro, tá? Só Tá? isso, porque isso é algo que é muito confuso na teoria. O que que eu costumo abordar? Para mim, capacitação é, em alguma medida, claro, eu não quero ser estanque, mas eu preciso ser claro. Capacitação, ele é informação. Quando eu capacito alguém, eu ofereço conhecimento e avalio se a pessoa adquiriu conhecimento. Informação. O conhecimento pode estar nesse lugar de habilidade, tudo e tal. Desenvolvimento é transformação, é mudança. Então, eu posso ter uma capacitação, e diga-se de passagem que é uma coisa muito comum. Por isso que eu trouxe a lógica do DNA, para explicar para vocês que vocês têm muito conhecimento, que a gente tem que transformar isso em resultado. E aí a gente precisa de inovação e conexão com pessoas. Então, quando eu falo de ação de desenvolvimento, eu estou falando de mudança, de transformação. Era de um jeito, eu posso ter desenvolvimento com uma capacitação? Posso. Mas o desenvolvimento, eu diria que a capacitação é como se fosse um formato. Eu tenho um conjunto maior que é desenvolvimento de pessoas, e dentro desse formato, desse todo, eu tenho a capacitação. Eu costumo falar para as pessoas o seguinte: você tem um bebê, ele nem abre o olho, aí bota no berço. Daqui a algumas semanas, você vê semanas, meses, ele está se levantando o peito, aqui o tórax, no berço. Daqui a pouco você chega, tem um braço passado para o outro lado do berço, ou uma perna. Aí o que que você faz? O que que a mãe faz? O pai faz? Baixa, né? Lá o estrado do berço, porque senão o bebê passa para o outro lado. Qual a capacitação que ele fez para fazer isso? Nenhuma. Nem especialização, nem mestrado, nem nada. Nós existimos para nos desenvolver. E se alguém me perguntar aqui, antes que alguém me pergunte, qual é o nosso limite? Não sei. Mas nós existimos para nos desenvolver. Desenvolver é o macro. Capacitação formal, institucional, tempo. Aí vem as regras da capacitação, né? Muito Então, bom. uma boa conversa num café não é uma capacitação, mas pode ser um encontro de desenvolvimento. Exatamente. Jânio, eu só tenho uma certeza sobre o dia de hoje, é que eu queria te ver mais vezes aqui na nossa instituição. Vou ver se eu consigo trazer você para o pessoal da capacitação, pensar para fazer parte da formação. A gente tem o PDG, né, que é o Programa de Desenvolvimento Gerencial, então os líderes têm que ter mesmo essas horas ali. Você é um nome que com certeza a gente vai recomendar. Estou recebendo algumas mensagens até aqui diretas e os comentários aqui também, né? Estão sendo nesse sentido. Espero que você esteja disponível para o ano que vem. Márcia, Ia eu vou ser deixar muito só meu contato aqui, ó, e meus isso, por agradecimentos favor. oficiais. Eu tenho em Ah, casa um beleza. gato, gente, mas eu adoro esse cachorrinho. Eu achei lindo demais ele aqui nessa foto. Tá É, aqui o site da empresa, meu Instagram principal, e eu costumo dizer para todo mundo que atua junto comigo que eu estou sempre a um zap de distância.
Então tá aqui o meu contato pessoal, tá? Não é de secretária, nem de. Não, é meu mesmo. Dá para falar comigo agora. É verdade. E sigam o Instagram do Jânio, muito bom, sempre tem muitas dicas lá. Quero agradecer a minha amiga, parceira aí do time Conhecendo o Invisível, a Michelle Sulamita, de novo, que foi quem me apresentou você. Então, sou muito grata por isso e quero agradecer por esse momento tão feliz no dia de hoje. E acho que a gente encerrou o nosso ano do Link Convida com chave de ouro. Para mim foi uma honra muito grande ter você. Muito obrigada, Obrigado, viu? Márcia. Meu obrigado a todos vocês e estou à disposição. Só chamar. Então, vamos lá. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês aí. Quero desejar um excelente fim de ano. Descansem, né? Aproveitem, reflitam sobre todas as conversas que a gente teve aqui no Link Convida durante o ano.